Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Paulo Mais Cast e hoje está incrível, nós estamos com um casal aqui maravilhoso, mas antes da Luciane apresentar, eu vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, curtir esse episódio, enviar para alguém que você acha que vai fazer a diferença, porque está incrível, ou seja, vai ficar incrível. E com vocês, a Luciane, que vai apresentar esse casal incrível aí que a gente conheceu, um casal maravilhoso. A gente está aqui com a doutora Marina, o doutor Guilherme, são casais de médico, empreendedores, queridos, que a gente teve o prazer de conhecer. Sejam muito bem-vindos, agradeço por vocês estarem aqui, pelo tempo de vocês. Muito obrigada, a gente que agradece muito, a gente está muito feliz de poder participar e espero que a gente consiga contribuir aqui também. Muito obrigado, Lu e Paulo, pelo convite. Vai ser uma honra aqui a gente ter essa conversa. Vai ser uma honra a gente receber vocês, dois médicos, né? Profissão linda, né? Profissão que cuida das pessoas. E saber um pouco de vocês, do que vocês fazem, né? Eu sei que você nichou, né? Que eu acho legal a gente falar de nicho também, enfim. E vai ser um bate-papo, tá? Um bate-papo bem legal, bem descontraído. Fiquem à vontade aí para falar à vontade. Primeiro, acho que a gente poderia falar sobre o empreendedorismo na área médica, que não é uma coisa normal, né? Que a gente tem visto aí um pouco, mas eu vejo que vocês estão indo para esse caminho e que é muito legal. Conta para a gente como foi isso, como que vocês começaram a empreender, como vocês viram esse caminho. Na verdade, é um pouco difícil mesmo, porque na faculdade, né, a gente nunca escuta falar sobre empreendedorismo, né? A gente sempre sai da faculdade com o pensamento de que, né, vamos ser médicos, plantões, e aí cada um seguir a sua especialidade e aí dentro dela direcionando. E aí, para mim até, principalmente, acho que foi um caminho mais natural, porque eu sempre tive isso dentro de mim, mas eu não sabia que era isso. Né, então eu sempre queria ter o meu consultório, eu queria ter uma empresa grande, mas eu não sabia direito como que eu ia chegar até lá. E aí foi quando a gente terminou a faculdade, né, aí eu comecei já a fazer a especialização e eu já queria ter o consultório. Então aí eu comecei a entender que o consultório é uma empresa, né, então assim, não é simplesmente, eu atendo os meus pacientes ali, a gente tem que olhar para isso realmente como uma empresa, né. Tem uma gestão, né? Exatamente, então aí você começa a ver os problemas, né, de empresa, por mais que a gente ainda é pequeno, né, quando a gente começa, mas realmente é uma empresa, tem setores, tem pessoas, né, você lida com pessoas, então assim, você precisa começar a ter esse olhar. Só que aí que vem a dificuldade, porque o médico, ele não aprende nada sobre empresas, né, e eu falo muito assim, eu venho de famílias de médico, a família do Guilherme também, todo mundo médico, então a gente nunca esteve dentro de uma empresa para saber como funciona. Então a gente sempre esteve ali dentro do hospital ou de consultório, e aí depois que a gente começa, né, a olhar e falar, nossa, tem grandes problemas aqui e a gente realmente precisa saber lidar com isso. E aí que começam contratações, né, parcerias, e aí a gente começa a realmente olhar para isso. Mas antes disso, a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa, né, porque a gente não profissionaliza aquilo do jeito que tem que ser, e o médico ele fica com aquela coisa, ai meu Deus, né, como que eu vou comercializar o meu produto? A gente tem isso dentro da gente, então é muito difícil. E aí eu com esse pensamento acabei trazendo o Guilherme um pouco para esse Que mundo, bacana. e aí que a gente começou a empreender juntos. E foi isso mesmo, né? A Má começou bem antes que eu. A gente tinha 2 projetos, né? Eu tinha o meu e ela tinha o dela. O dela era essa clínica, que já começou a todo vapor e foi dando certo ao longo dos anos aí. Que bacana. Né? Mas a gente ainda não estava olhando para o mesmo projeto. E aí até que chegou o ponto onde o nosso casamento, a nossa vida estava tão esticada, assim, essa corda ali do nosso casamento. Cada um puxando para um lado, Isso, né? que ia romper. E aí Pelo a gente que eu teve entendi que um decidir. pouco, você relutou um pouco para entender o caminho que ela estava querendo, Foi. é isso? Assim, o meu pai mesmo, né? Ele tem uma clínica, mas a gente não consegue olhar, eu acho que pela formação mesmo, né? A gente não consegue olhar essas clínicas como uma empresa. Como um negócio, né? Isso, como que, né? Eu que vou gerar esse negócio, eu que tenho que fazer todos esses braços aqui desse negócio dar certo. E aí, tava nesse ponto, né? Onde a gente ia romper e a gente viu que ia ter que mudar alguma coisa.
né? E aí, como esse negócio que já estava indo super bem, aí eu escolhi deixar o meu projeto de lado e a gente, assim, abraçar esse projeto bacana. junto. O homem inteligente, ele sempre ouve a Exatamente. esposa, a mulher, viu? Exatamente. Isso eu posso falar por mim, tá? A Exatamente. especialidade é endócrino. Isso, eu fiz especialidade de endócrino e aí eu comecei a trabalhar muito com emagrecimento, né? Então hoje o meu foco principal e quase 100% do consultório é emagrecimento. E aí, quando a gente estava falando de nicho, dentro desse meu dia a dia, né, de atendimento, eu comecei a entender o que realmente, né, eu gostava, o que realmente era mais interessante em todos os tempos ali, né? Então, mesmo do paciente dando mais resultado, eu comecei a entender que eu gostava, eu precisava, né, me especializar realmente ali em alguma coisa para que desse certo. E isso foi muito natural. A questão do nicho, para mim, acabou sendo natural porque era o meu dia a dia. E aí foi quando eu realmente comecei a trabalhar com emagrecimento para noivas. E aí que foi o que aconteceu no nosso nicho mesmo ali, o que a gente colocou realmente na clínica. Hoje a gente está, né, expandindo e focando 100%, né, nesse emagrecimento para noivas mesmo. Então, o nicho para a gente Interessantíssimo. está sendo muito interessante. E é uma dor latente das noivas, né? Porque até o vestido tem que servir, aquela coisa toda, aquele processo todo, ou seja, e tem que trabalhar bastante em cima disso, né? Realmente, porque eu comecei a entender que é o que eu falo hoje. Eu não trabalho simplesmente com emagrecimento, eu trabalho com um sonho, uma autoestima, um autocuidado, né? E eu, sendo mulher, a gente que é mulher, a gente sabe que por mais que, né, a gente busque sempre uma aceitação do corpo para a gente começar a trabalhar e falar muito sobre isso, a gente às vezes acaba se limitando porque a gente não tá feliz com o espelho, e aí isso limita muita coisa na nossa vida, né. Então, assim, realmente, a noiva, ela acaba tendo isso. Eu tenho várias histórias, assim, de noivas que realmente, eu tenho uma noiva que passou comigo depois, e aí ela soube, então ela se identificou muito com a minha história. Ela passou comigo depois de 1 ano de casada, e depois de 1 ano ela não tinha aberto as fotos do casamento, porque ela sabia que ela estava fora do peso e ela não queria Não ver ia Já aquelas pensou fotos. que, meu, Então, que Pois é. tristeza isso, isso né? é muito grave. É Então, assim, gravíssimo quando a mesmo. gente, né, faz muito esse movimento aí de aceitação do corpo, eu sou muito a favor, mas a gente precisa realmente olhar para o que realmente incomoda, né? Para o que realmente a pessoa ela precisa mudar dentro dela. E eu acho que o principal disso é a autoconfiança, o autocuidado. E aí, Marina, eu estava pensando, não é só no caso da noiva emagrecer para o casamento, né? O que isso vai trazer para a vida dela a partir dali. É, exatamente isso. Na verdade, eu acabei nichando para noiva porque, né, vocês trabalham com nicho e isso para mim também foi muito interessante porque o nicho ele acaba trazendo um melhor direcionamento para a gente mesmo, né? A gente começa a trabalhar a nossa equipe, a gente começa a trabalhar a nossa rede social, o nosso posicionamento, tudo isso direcionado para o nicho. E aí, quando eu comecei realmente com a noiva, eu comecei a entender um pouco mais a fundo também sobre as mulheres, né? Então, assim, o que o emagrecimento impacta na vida dessas mulheres, né? E principalmente das noivas. Eu falo que às vezes o casamento ele é uma desculpa para que realmente a gente coloque um foco dentro daquilo que a gente sempre quis, né? Então, assim, é um momento que a noiva ela tem um foco. Eu falo que tem começo, meio e fim. Então, quando a gente tem uma data, né? Uma meta, a gente acaba se dedicando mais. Então, por isso que, né, hoje, com as minhas noivas, a gente tem um resultado excepcional, porque acaba que, né, a gente tem um ponto ali de final, e aí depois todo mundo fala, depois do casamento eu penso. Mas a transformação acaba sendo tão grande que não tem mais volta, né? Depois que a gente tem um autocuidado, depois que a gente melhora a nossa autoestima, a gente encontra, né, o processo para a nossa melhor versão, né? Tudo muda, né? Eu falo que a hora que vira a chave, não tem mais como voltar para trás. É uma transformação realmente, né? E legal que você falou que de ter a data específica, né? E é uma meta, né? Para Exato. qualquer coisa, né? Para o negócio dar certo, para tudo, né? E é uma Que data muito interessante. importante, né, para a noiva, né? É, Mas que, na verdade, eu agora pensando aqui, na verdade, não é aquela data, né? É para um todo, né? exatamente. É para Mas um a gente todo. brinca, né? Que a gente foca no melhor dia ali da noiva, né? Então, a gente busca muito
a gente até tem esse lema, né? A gente deixa você no seu melhor dia. É verdade. É o dia mais especial que, né, pode ter, é incrível, né? E eu falo que às vezes é até melhor do que quando a mulher é mãe, porque é outra fase, né? Então a noiva, ela tá naquele momento, vai ter a festa, ela, né, ela quer estar confiante, ela quer estar ela, né? Ela por ela ali. Então é um momento muito interessante. Então quando a gente faz realmente essa transformação, né, de mentalidade mesmo, né? Porque é um processo, não é do dia para noite, né? Mas quando a gente começa já a trabalhar essa transformação dentro da mulher, principalmente, eu falo que elas até acabam sendo promovidas no trabalho, porque eu costumo falar muito assim que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender esse movimento dentro das pessoas e eu até fui fazer pesquisas com grandes CEOs do mundo, assim, né? E aí eu comecei a olhar e falar assim, o que esses caras têm, né, que dá tão certo e o que levou eles até lá? Fora, assim, né, todo o conhecimento intelectual, tudo isso. Eu comecei a entender que são pessoas que têm um autocuidado muito importante, né? Fazem atividades físicas bem intensas, alimentação. E quando a gente mostra um autocuidado, a gente mostra para o mundo que a gente é capaz de cuidar das coisas deles. Então, esses caras que estão lá em cima, você, né, tem confiança neles. Você fala, eu Sim. vou pôr aqui, né, meu dinheiro, meu negócio, né, aqui na mão dele. Então, eu falo que isso tudo vem primeiro do que onde o cara tá, né? Então, ele acaba mostrando realmente, né, que ele tem capacidade disso. Então, esse autocuidado que eu levei para as minhas pacientes, para as mulheres que me procuram, que hoje eu atendo, né, 99% de mulheres, e aí eu comecei a levar isso para elas, porque são grandes empresárias, são bem-sucedidas. E aí eu falava assim, né, pensa numa mulher que você admira. Normalmente ela aparenta ter um autocuidado, normalmente ela é uma pessoa que, né, você fala assim, nossa, eu queria ser como ela. Ela tem um quê diferente ali de rotina, né, de dia a dia, de cuidado com a alimentação, de atividade física. Então, são pessoas que inspiram e a gente precisa realmente aprender com essas pessoas. E quando a gente começa a envolver realmente essa ideia, né, de autocuidado, de saúde, a gente traz isso pra gente e realmente transforma a vida, né? Então, é isso que eu levo. É muito mais do que, vamos fazer um processo de emagrecimento. É a gente entender aonde a gente quer chegar e o que essa transformação pode fazer, né, para a nossa vida. E hoje a gente sabe que sobrepeso e obesidade são doenças, né? Obesidade é uma doença. Então, a gente realmente precisa olhar para isso com seriedade e falar mais sobre isso. É uma mudança de pensamento. E mindset também, né? Mindset. E a pessoa acaba virando um exemplo, né? Um modelo a ser seguido, né? Porque quando você vê uma pessoa que está dando certo, tem um corpo bonito, tem a cabeça boa, tá tendo sucesso, fala, pô, a gente vai se espelhar nessa pessoa, né? E isso é muito importante. E isso é até fisiológico, porque quando a gente começa a fazer tudo isso, né, pro bem ali, né, fisiologicamente, metabolicamente, a gente fica melhor mesmo, né? Os hormônios estão melhores, as vitaminas melhores. Então, tudo isso, né, vai transformando a favor da gente. Então, eu falo que é uma cascata, né? Então, começa aí, a coisa começa a melhorar e aí realmente é muito difícil você voltar para trás Que e bacana. não ter mais. Que legal. Eu acho que o principal aí é a autoconfiança, o que isso traz para a pessoa, né? Porque quando ela tem a autoconfiança, né? E aí, ela é capaz de qualquer coisa. Ela fala, eu sou capaz. Se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa. E isso muda a vida, né? Muda. E aí, essa transformação nessa pessoa, ela também gera transformação nas outras pessoas em volta dela, né? Seja ali na família, seja ali no trabalho, a gente viveu isso, né? Essa transformação que a gente teve de escolher esse mesmo projeto, eu tive que fazer várias decisões para mudar as coisas, né? E das decisões ali, tudo isso gerou uma transformação, igual é uma transformação em cascata mesmo, né? O meu trabalho mudou, todo mundo percebeu que eu tinha mudado, a Má percebeu, os nossos familiares perceberam. Então, não se trata só de emagrecer de forma, né, de parecer uma forma mais bela esteticamente. Não, é uma transformação muito além disso. Então, muda um ambiente, muda a cabeça, muda tudo. Tudo, é isso? Tudo, exatamente. E tudo começa pela estética, né? Às vezes a pessoa só chega lá, assim, com essa procura, né, de mudar o corpo dela
de forma estética, né? Para ficar mais bonita, para ficar mais bela, mas aí gera essa Isso transformação pode transformar a vida da pessoa no total. toda. Exatamente. Que bacana, que legal. E você estava falando de nicho, né? Eu acho muito legal a gente nichar, porque no nosso caso também aconteceu isso. Quando você nicha, tudo fica diferente, né? Você realmente se especializa naquilo que você está fazendo, você entrega muito mais, né? É tudo mais prazeroso, as pessoas te procuram por causa daquilo, ou seja, muda toda a realidade também, né? Do seu trabalho, tudo, né? Exatamente. Eu falo que, né, nunca tem um nicho certo ou errado, Sim, né? não, eu É o também que penso exatamente você isso. né, o que você se identifica Isso, mais, é o que exatamente. você consegue, né, realmente passar confiança para fazer aquilo, é o que você acredita. Então, assim, né, a gente até tenta passar isso para outros colegas médicos, né, que foi assim que a gente começou a ver um crescimento realmente e um propósito, né, porque você acaba, né, falando, nossa, isso aqui faz sentido para mim, eu consigo comunicar com essas pessoas, que eu acho que é até o caso de vocês, né, quando você escolhe um nicho, você começa, né, a aprender como se comunicar com aquele Sim, cliente, como, né, você consegue realmente gerar a transformação, gerar a venda, né? Então, eu acho que realmente o nicho, né, é muito interessante, porque senão eu falo que às vezes a gente quer pegar tudo e não pega nada. não pega, não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Eu tenho isso comigo. Então, eu penso isso também. Na medicina, acaba sendo um pouco diferente, porque realmente a gente tem uma demanda né, a gente nunca nega pacientes, né, que nos procuram. Mas eu falo que a comunicação acaba ficando muito mais clara e mais assertiva para aquele paciente que está com aquele problema, ele identificar na gente, né? Então ele fala, nossa, é isso que eu estou precisando agora, né? Pode ser que daqui a pouco, depois que as mulheres casam, elas não vejam mais tanto sentido, né, em acompanhar comigo, apesar de eu sempre acompanhar minhas noivas ali para a vida inteira, porque daqui a pouco elas querem ser mães, então a gente prepara para isso, né? Eu falo que o ano pós-casamento acaba sendo um ano complicado, porque todas ganham peso, né? Porque é casa nova, é tudo novo. Muda tudo, né? Mas realmente, quando a gente acaba tendo um nicho, é super importante. E a gente acaba querendo levar isso para a medicina, porque a maioria dos nossos colegas não sabem nichar, né? Não tem ideia de que isso. E tem medo. Eu realmente passei e ainda estou passando por uma transição muito importante dentro até dos meus atendimentos, do meu consultório, porque a gente precisa realmente sair um pouco daquele geral e olhar para um público mais específico. E às vezes esse público todo não sabe que a gente está ali, né? Então, assim, não sei se vocês passaram por essa transição, mas para mim foi mais difícil. Então, quando a gente olha para o médico, é muito difícil o médico que nicha. Mas, né, aquele médico que às vezes cuida de uma coisa, se ele olhar muito mais específico para outra, ele vai ter um momento de transição, mas depois a assertividade é muito melhor. Porque aí a gente realmente se especializa naquele assunto, naquele tipo de pessoa. E eu falo que a gente consegue acertar muito mais até no tratamento, né? Eu hoje consigo fazer o resultado, né? Porque eu sempre tenho um tempo, né? Eu nunca tenho a vida toda. Eu sempre, para tratar minhas noivas, eu tenho, né? No máximo, às vezes, um ano. É muito difícil quem me procura mais de um ano. Então, eu fico mais especialista, né? Naquele processo, naquele período de tempo. Então, eu fiquei muito melhor nisso. Eu consegui entender como que funciona isso. Então, assim, eu acho que, né, vocês podem até falar bem melhor do que eu sobre o nicho, mas eu acho que isso para os profissionais, para as empresas que têm a possibilidade de nichar, eu acho que é super interessante. Eu Eu não também sei acho. no seu caso, né? Porque a medicina, como você disse, não pode falar não para paciente, né? Mas no nosso caso, nós tivemos que falar muitos nãos, né? Sim. Porque como nicho, a gente teve que falar não para outros imóveis que não fazia parte do nosso nicho. Aí eu estava pensando aqui, a medicina tem um pouco, tem um problema de ética, né? E em questão de digital, em questão, eu sei porque eu sou advogada e também passei por esse problema. E como é lidar com isso? E vocês estão no digital, eu vejo os seus vídeos, eu adoro, acompanho, eu acho muito legal. Outro dia eu vi que você estava com problema com a sua filha, estava doente, e eu acho muito, muito legal isso, né? E aí eu fico pensando, e a medicina já evoluiu quanto a isso? Sim,
a gente tinha um problema até muito grande e agora tem menos de um mês, eu acho, que foi liberado pelo CFM, realmente, né, tava tendo muita Que bom. porque eu até falei, acho que estavam tendo muitos problemas, porque muitos médicos estão nas redes sociais e acabou que os outros conselhos não tinham tantas proibições como, né, o conselho médico. Então, a gente tinha muito problema. E aí, agora eles até melhoraram muito, né? Algumas regras mudaram, tem mais ou menos um mês. Então, eu acredito que ainda deve, né, ter algumas mudanças, né? Às vezes alguma coisa ali que pode e não pode, né? Mas assim, a evolução já tá acontecendo, então, porque O tá mundo tá mudou, né? Na verdade, escancarado, o mundo né? mudou, né? Tudo mudou. No meu caso, a apresentação de imóveis mudaram totalmente. Vocês também, entregar conteúdo na internet. Na verdade, faz um bem para a população, para todo mundo, né? Um bem geral, né? Você está Tem entregando ali. muita gente boa, assim, por aí, né? Tem muito médico bom que às vezes uma pessoa que mora longe, né, nunca nem sequer pensou receber aquele conteúdo ou poder até passar por Exatamente. uma avaliação daquela pessoa, e a internet possibilitou isso. Não, eu acho muito legal. Nós conhecemos um médico faz uma semana, mais ou menos. Estava num jantar, nem imaginei. E agora, conversando com ele, ele tem mais de 1 milhão no YouTube. Ele me deu uma aula de Uma aula YouTube. de YouTube. O médico, Você ele me vê? deu uma aula de YouTube. Assim, o cara, ele faz palestra de YouTube, o médico. Ou seja, achei super legal, entendeu? Interessantíssimo, né? Então, mudou realmente, mudou a forma, tudo de trabalho, e eu acho isso muito legal. E isso, eu já falei, até comentei com você, conversando, que eu acho muito legal essa mudança, aí, como o Malu falou, de vocês estarem buscando mentorias, né? Buscando entender de empreendedorismo. Até ia perguntar dessa jornada de mentoria, o que transformou vocês, se está sendo realmente positivo na vida de vocês, que a gente faz muita mentoria nesses últimos 3 anos, a gente fez muita, estamos fazendo ainda. Para nós, eu posso afirmar que a mudança foi grande, mas eu queria ouvir de vocês, como médicos, né? A gente até brinca que mudou o nosso casamento, Olha que né? bênção. A gente fala Fico que a gente feliz teve de ouvir a isso. gente tinha um casamento antes ali das mentorias e um casamento depois. Nossa, que bacana, muito Tamanha bacana. transformação que gerou. Eu acho que isso tudo muda a nossa mentalidade e estar próximo de pessoas que realmente pensam em crescimento, em prosperidade, realmente faz a gente mudar, né? Faz a gente sair do nosso, né, ciclo ali e a gente conhecer coisas novas, ouvir coisas diferentes, né? Ver exemplos diferentes. Então, assim, né, vocês pra gente são um super exemplo, porque, Obrigado. né, a gente já conversou algumas vezes e, poxa, depois de anos, né, ali, vocês reinventaram o mercado de vocês, sabe? E juntos. Então, assim, né, quando a gente percebe que quando a gente tá junto, que quando a gente tem realmente o mesmo caminho, o mesmo olhar, né, para aquele lugar, tudo muda. Então, pra gente, quando eu comecei aí, né, porque eu sempre vou puxando, e aí Sempre é a mulher, não tem jeito. eu comecei aí para realmente entender o que que acontece nesses ambientes, né? Então, assim, quando você olha aquilo, você vê exemplos, você fala, nossa, é muito diferente da realidade que eu vivo. Por mais que seja uma realidade muito boa, né, de pessoas, né, intelectualmente, né, importantes, interessantes, porque é o nosso meio, mas quando você olha, você fala assim, gente, tem outro mundo que a gente não conhece, né? E é o mundo do empreendedorismo mesmo, de estar próximo. Então, quando você entra nessa mentoria, principalmente as que a gente fez, sempre foram muito seletas. Então, né, são pessoas que têm a mesma visão, o mesmo olhar, por mais que estejam em momentos totalmente diferentes de carreira ou de, né, cada um com a sua profissão. Negócios diferentes, né? Exato, mas a mentalidade é a mesma. Então, assim, todas as vezes quando a gente participou disso, mudou demais a nossa mentalidade, mudou demais. E isso, assim, a gente fala, não tem nem dinheiro que pague, porque a gente vai trazendo isso para dentro do nosso negócio e, querendo ou não, isso acaba também se transformando para os nossos clientes, para os nossos pacientes, né? Hoje eu tenho vários amigos que quando eu vou em alguma mentoria, os pacientes chegam no meu consultório, me conta como foi e Olha tudo. que bacana, Porque né? todo mundo quer saber o que acontece, né, nesses ambientes. E realmente muda o jogo. Que Esse legal. médico do YouTube aí, ele perguntou pra gente, a gente estava jantando, ele perguntou, mas viu,
que o Paulo faz parte de uma mastermind lá também. E falou, mas vale a pena mesmo sentar com esses caras, né? E aí o Paulo falou, meu, vale super. E aí ele fez uma pergunta e alguém da mesa respondeu para um médico. E aí ele virou e falou, realmente vale a pena. E vale muito, muito. A gente estava até conversando, né? Exatamente. O tanto de transformação, às vezes é um insight que a gente só de conviver com aquelas pessoas de repente aparece. É, isso Né? que você acabou de falar, e nós falamos, é exatamente isso que eu já ouvi várias vezes. Pô, se alguém já está onde você quer chegar, né, cola nessa pessoa que ele vai te encurtar o caminho. E é exatamente isso que aconteceu, que vocês estavam até contando. E é o que acontece realmente, né, amor? Porque encurta o seu caminho, que a pessoa já chegou lá. Ou seja, às vezes 2 anos que você ia levar para chegar, meu, numa conversa, numa palavra que a pessoa te fala, meu, já dá, puta, é isso que eu preciso. Pronto, você já eliminou 1 ano, 2 anos da sua vida. É que a nossa formação é muito individual, né? A gente vai construindo esse capital intelectual de forma individual para ir depois que a gente, né, depois ali dessa graduação a gente entregar isso, né? Mas aí na hora que você abre uma clínica, uma empresa, começa a ver esses outros braços, aí que você vê o tanto de habilidade que você precisa construir para que esse negócio ele dê certo, né? E aí ter essas pessoas do lado, assim, sentar nessas mesas, é o que te incentiva para construir essas habilidades. Exatamente. Eu acho bacana isso que está acontecendo, na verdade, nesses últimos anos, né? Porque a gente está conseguindo ter esse acesso, né? Antes a gente não tinha esse acesso, né? Então, você não conseguia ter uma conversa com certas pessoas que poderiam te mudar o jogo. E hoje a gente está tendo esse acesso, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Que as pessoas estão também com sede de passar o conhecimento para frente, né? Exatamente. Eu acho isso muito bacana. Na minha área, principalmente, corretores de imóveis, eu entrei no mercado em 2012 e ninguém passa nada para você, de jeito nenhum. O cara nem quer que você aprenda, entendeu? Porque é um concorrente. E hoje não, hoje a gente passa conhecimento toda hora. Então, eu acho isso incrível. A gente vive isso também, né? De um médico para o outro. Não é todos os médicos que querem ajudar os outros médicos. Exatamente, porque tem medo da concorrência, né? É o contrário, quanto mais sobe o nível, melhor. Todo mundo ganha, né? O mundo melhora, né? E foi fazendo mentorias que eu aprendi isso também, assim, porque é difícil a gente, às vezes, ter uma troca, né? Com o colega, com o colega médico. Né? E aí, quando eu fui, eu falei, gente, e por quê? Porque eu encontrei pessoas dispostas também. Então, quando você encontra quem tá dando, você quer dar também, né? Então, você fala assim, nossa, tá tudo bem, aqui é um ambiente confortável, seguro, né? sabe? Exatamente. E aí você começa a ver que quando você troca, meu Deus, você pode mudar a vida. A gente começou a dar mentorias também, e assim, eu falei que eu descobri que é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Quando você passa conhecimento, você também aprende mais ainda, né? Você Sim. está afirmando aquilo para Sim, você, exatamente. né? E saber que às vezes você, né? Claro, eu sempre falo que sempre tem alguém acima de você e alguém abaixo. Sim, exatamente. Então, você consegue ajudar quem tá abaixo, aprendendo com quem tá acima, e você, a hora que você fala uma coisa pra pessoa, que pra você é tão óbvio, mas aquela pessoa não, ela fala, meu Deus, que ideia boa, vai mudar. Você fala, gente, como é bom poder fazer isso, sabe? O óbvio tem que ser Mas dito. foi só nesses ambientes que a gente começou a entender que realmente isso fazia sentido. Eu também acho que não é só esse papo também de que há espaço para todo mundo, né? Eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que é a gente ajudar a família que quer que aquele negócio dê certo e aí prospere, que é casal que está empreendendo junto também e aí também quer que prospere esse negócio assim familiar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente essas mentorias, essa entrega assim de conteúdo, né? Eu acho que gera o que de fato gera essa riqueza assim dessa experiência é isso, né? A gente ajudar quem está tentando e não está conseguindo ali sozinho, né? Com Espaço toda a A bagagem, né? E vai exatamente. expandindo, né? E vai melhorando tudo, né? E vai melhorando. Falando um pouco do seu trabalho, né? Estava aqui pensando, tem que ter muita psicologia, né, doutora? Tem. Porque além de todo o processo, né? Eu acho que para o emagrecimento, eu falo por mim, né? Porque a gente precisa mexer com muita coisa na cabeça, né? Lu, eu falo que hoje esse é o meu maior, acho que o meu maior dom, sabe? Porque
eu demorei, né, para eu entender, e até quando eu falava pro Guilherme, ele falava, nossa, mas como você consegue chegar nesse nível com a pessoa, né? E aí eu até estudei muito isso, mas eu falo que quase 100% dos casos, a paciente que senta ali para falar de emagrecimento não é o emagrecimento. É muito mais. Eu tenho uma brincadeira que eu falo muito assim para as pacientes, que para entender um pouco do que a gente vai fazer no processo. Eu falo assim, pensa que a gente entrou nessa sala aqui e ela tá cheia de água. Aí a gente vai lá e seca. Tá bom, a gente fechou a porta, a hora que a gente voltou, a sala tá cheia de água de novo. Por quê? Porque tem um cano furado. Então, assim, não adianta nada eu chegar em você e falar, toma aqui só um remédio, você vai emagrecer. Mas daqui a pouco, vai ganhar peso de novo. Se eu não tratar o cano furado, você vai sempre ganhar peso, vai perder e vai ganhar. Então, eu sempre falo que eu tenho que ir, às vezes, na ferida ali, sabe? Entender o que realmente está levando essa pessoa a ter esse comportamento ruim com a comida. Eu falo que emagrecimento é comportamento. Então, se a gente não tratar esse comportamento, eu nunca vou conseguir fazer você emagrecer de forma efetiva e duradoura. Então, hoje, tanto que eu falo para os meus pacientes assim, eu faço você emagrecer o quanto você quiser, no tempo que você quiser, mas o nosso processo vai estar na manutenção. E muita gente não fala sobre manutenção. Todo mundo fala, vamos emagrecer e pronto, porque todo mundo é muito imediatista. Só que aí eu falo, tá, você emagreceu, e o que você faz com isso depois? Né? Como que você vai manter isso para a sua vida se você não aprendeu a se relacionar bem com a comida? Né? Então, você tem que aprender. Então, todos os dias eu tento ensinar para os meus pacientes como eles vão se relacionar melhor com a comida para eles conseguirem aprender. Eu falo, você não precisa de um papel, né, ali falando, come isso, come isso, come isso. Não. Você realmente tem que aprender, porque em qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai saber o que você vai ter que comer, o que você deixou de comer, né, para que você suplemente. Então, assim, é todo um processo. E o fator emocional, principalmente na mulher, está muito envolvido. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Então, eu preciso olhar para essa mulher e saber da onde que vem, né, esse aumento de peso, esse sobrepeso, esse descontrole. Né? Então, eu sei, tanto que eu sempre falo assim, quando que você começou a ganhar peso? Como que era quando você era criança? Teve algum episódio que aconteceu que fez você aumentar o peso? Então, às vezes, um término de relacionamento, uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, mesmo que seja, né, qualquer coisa ali. Terminei a faculdade, um casamento, né, casei e aí agora ganhei peso. Não precisam ser só episódios tristes, mas assim, normalmente tem algum gatilho, né, que começou Causa, né? a desenrolar ali num sobrepeso, né? Então sempre tem alguma coisinha ali que aconteceu e aí deu uma desbalanceada e aí começou a ganhar peso. E aí acaba sendo igual o Interessante emagrecimento. isso que você está falando. Então, eu preciso sempre ir ali, né? Eu falo que é consertar o cano. A hora que a gente conserta o cano, nunca mais vaza água. Pode até acontecer de dar uma poça, mas a gente consegue remeter Bacana. e reaver isso. Eu mesmo nunca tinha pensado dessa forma que você está falando aí. E é o ponto que mais me impressiona, ali do serviço que ela entrega. É esse trabalho que ela tem, sabe? Deu para perceber que ela foi desenvolvendo isso da demanda que ela foi percebendo, né? Acho que ela nunca teve essa visão, eu preciso desenvolver esse meu lado da psicologia para entregar o meu serviço. Não, mas ela viu que era uma demanda que ela estava encontrando ali. E ela mesma foi desenvolvendo ao longo assim do tempo, né? Foi se Porque tornando era cada vez difícil, melhor. às vezes eu não conseguia tratar, né? Eu conseguia emagrecer, mas dali a pouco, dali 6 meses, ela estava voltando, né? E eu falava, gente, eu preciso melhorar isso. Então, assim, realmente é você olhar para esse contexto, né? E olhar, que é o que eu falo, não é só emagrecimento, não é sobre isso. Né? É sobre É pessoas. sobre pessoas e relacionamentos, né? Porque aquela pessoa que ela tá ali, ela ganhou peso, às vezes, por algum relacionamento ruim em alguma fase da vida dela, né? Então, assim, é a gente olhar para esse contexto todo. E eu falei, não precisam ser só episódios ruins, né? Mas é o contexto dela que envolve e a gente precisa realmente olhar para isso. Por isso que hoje, né, a minha busca maior é realmente, né, cuidar de mulheres, fortalecer, né, dar autoconfiança, melhorar o autocuidado. É por isso que eu sempre tô nessa busca aí, tanto para eu aprender, para eu poder levar isso para as pacientes. Eu acho que é um diferencial quando a gente começa a pensar
na pessoa, né? A gente não quer só entregar aquele emagrecimento. A gente quer saber resolver o problema dela. Né? Isso. Resolver o problema não, porque às vezes a gente não consegue. Mas tentar saber qual é a válvula, né, que está... E é esse o diferencial, porque emagrecimento a gente vê de monte aí que Pois vendem, né? E é o que eu falo, até medicações, né? Hoje a gente tem muito acesso, né? Tem medicações Pode que vendem comprar sem sem receita, receita. né? É Existe muito ainda o profundo mercado isso. negro aí. Então, assim, eu falo que emagrecer por emagrecer, né? As pessoas sempre dão um jeito, como sempre deram, né? Não é hoje, né? A dieta maluca. Sim, a internet, tem muito acesso e muita gente passando muito conteúdo bom ali. Então, por isso que eu falo, é você se identificar com o profissional, né? Você se identificar com, né, o contexto que aquela pessoa tá te passando, o que você tá buscando, porque às vezes você tá buscando um emagrecimento rápido mesmo, né? E depois resolve a vida. Cada um tá numa fase, num momento, mas eu acho que é exatamente isso. E é lidar realmente com pessoas, né? Então não é o emagrecimento em si, é lidar com a vida, porque eu sempre falo, não adianta às vezes eu colocar, né, o paciente tomando um remédio e aí a mulher que eu tô dando um remédio que vai ter às vezes efeito colateral de, né, ansiedade, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais acelerada e ela tem uma criança de 1 ano em casa. Se eu não olhar para esse contexto e não souber exatamente como cuidar dessa mulher, eu vou deixar ela mais maluca ainda, né? E aí, o que vai adiantar? Ela vai emagrecer, mas o contexto da casa dela vai ficar todo complicado. Então, assim, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que simplesmente a gente querer chegar num resultado. É chegar num resultado com qualidade e realmente duradouro, né? Porque é a saúde. Não dá pra gente brincar com isso, né? Eu falo que as pessoas às vezes brincam muito com isso. Eu brinco muito com os meus pacientes porque às vezes eu falo assim, eles chegam lá e falam assim, ai, eu pergunto sempre, faz atividade física? Ai, não, porque eu ainda vou passar no cardio e tal, pra ver. Aí eu falo, tá, mas pra comer o chocolate você não passou em nenhum médico pra saber se você podia, né? Então, assim, a gente tá com alguns conceitos meio bagunçados, né? Totalmente, né? Totalmente, Então, né? a gente, por conta, assim, às vezes de muita informação, a gente não sabe realmente o que tá certo e o que tá errado, existe muita, né, coisa na internet que a gente fala assim, nossa, será que é verdade? Será que não? Então, assim, a gente tá um pouco perdido. Então, por isso que às vezes a gente tem que encontrar profissionais que a gente se identifique, que falam a mesma língua e que entendam o nosso contexto, para que a gente consiga realmente fazer um tratamento que vai ser para a vida toda. Que legal. É Interessante. isso. Bem interessante. E valorizar, né, realmente. Quem falou de emagrecimento rápido, né? Não faz sentido, né? Você entrega uma coisa totalmente diferente, né? Que é realmente a transformação e aquele emagrecimento que a pessoa vai levar para a vida. Achei, assim, fantástico. Então, de parabéns. Muito legal. Acho que a gente está meio que chegando no final. Eu queria que vocês deixassem algum recado, assim, alguma mensagem aí que vocês tenham no coração pro público que está assistindo a gente aí. Olha, se tivesse que deixar uma mensagem, até se espelhando em vocês, assim, é ver isso, né? De que acho que negócio, né? Qualquer negócio, seja para médico, seja para um corretor, seja para um advogado, eu acho que tem que olhar assim para dentro de casa e ver que tem muita chance de um projeto muito bonito sair dali, sabe? A gente viveu isso, a gente tinha dois projetos e tá saindo uma coisa muito mais bonita do que a gente imaginava. Que bacana, muito maior, inclusive, E né? muito maior, exatamente. Então, se tivesse, acho que um recado para deixar era para se tem alguém vivendo esse momento, para decidir ficar de quem a gente jurou que ia ficar do lado. Parabéns, Sabe? bonito. E aí desenvolver esse projeto junto. E eu acho que, assim, acredite nos seus sonhos sempre, que isso vai dar certo. Coloque a sua energia ali e esteja próximo de pessoas que estão com a mesma mentalidade. Eu acho que isso mudou o meu jogo e, assim, muda todos os dias quando eu estou mais próxima dessas pessoas. Realmente, estar próximo de gente que é a mesma coisa que você, né? Que está buscando... Um ambiente, né? O ambiente, exatamente. Então, é a mentalidade e o ambiente. Eu acho que, né, isso realmente faz a gente mudar. Eu acho que isso mudou muito para vocês também e mudou muito pra gente. É estar próximo de pessoas que
têm o mesmo coração, que estão no mesmo, né, na mesma prosperidade. Eu acho que isso daí muda muito, e mesmo que às vezes, né, vá buscando devagar esses acessos, mas não deixe de buscar isso, não seja o melhor da mesa, né? É, isso aí. Eu queremos agradecer aí a presença de vocês, o tempo de vocês. Tem uma lembrancinha. Opa! Paulo Mais Negócio, hein? Pensou em imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócio. Muito obrigada mesmo. Obrigado aí, pessoal, sensacional. 2 grandes profissionais aqui, médico, uma profissão que a gente respeita muito. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitos vocês aí. Agradeço aí pela audiência de vocês e nos encontramos no próximo episódio. Um beijo.